Bom, muito obrigado pela presença de vocês a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui para os debates do Grupo de Trabalho número 5, Segurança Cibernética, Desenvolvimento Digital e Informação. É o grupo de trabalho que foi proposto pela presidência do BRICS esse ano, 2024, que é da Federação Russa, e nós estamos reunidos para fazer um debate com base num documento proposto pela sociedade civil russa, que é chamado por eles de o rascunho inicial, né? O processo do BRICS, como vocês sabem, desde 2015 tem o BRICS Civil. Isso foi uma criação da Federação Russa quando presidia o agrupamento em 2015. Então, no encontro de Moscou houve um encontro paralelo, né, do BRICS Civil em 2015, e a ideia é de que as sociedades dos países BRICS debatam temas que são elencados pelas presidências do BRICS, né, ou a presidência do BRIC no ano correspondente, e que possam fazer sugestões que sejam encaminhadas para os líderes e chefes de Estado dos países BRICS quando eles se encontram nos encontros anuais. Esse ano, o encontro anual dos BRICS será em Kazan, na Rússia, vai acontecer em outubro, e vai haver um encontro, né, para finalização do documento no dia 13 e 4 de julho, na Rússia, desse documento do BRICS Civil, para que aí se tenha uma redação única em conformidade com os interesses das 10 sociedades dos países BRICS, né, um grande desafio que esse ano o BRICS já tem mais 5 membros, e aí esse documento vai ser enviado para a cúpula de Estados. Esse processo é um processo que ele varia muito de grupo para grupo. Nós temos alguns grupos de trabalho cujos documentos que foram propostos pela sociedade russa são muito extensos, muito densos, conceitualmente, até filosoficamente, eu diria, e outros que são bem sucintos, objetivos, com propostas muito concretas. Nós demos uma sorte que no nosso trabalho, aqui no nosso grupo de trabalho sobre segurança cibernética, informação e desenvolvimento digital, a gente tem um documento que é um documento meio termo, né? Não é tão grande, também não é um documento pequenininho, né? Tem algumas discussões que eu acho que suscitam um debate de fundo mais conceitual, mas também pode ser visto como um documento que propõe coisas. A ideia de que a gente está partindo desse documento não quer dizer que a gente vai endossar o que a sociedade russa propôs. A ideia é de que nós tenhamos um documento da sociedade brasileira para interagir com esse documento e com os demais documentos dos países, dos outros países da sociedade, dos outros países BRICS. Esse documento é visto mais como um ponto de partida para conseguir unir diferentes perspectivas, não necessariamente como um ponto de chegada. Então, é dentro desse espírito, mais ou menos, e também desse documento, né, que é um documento que não é tão grande, mas também requer um pouco de trabalho, de elaboração da nossa parte, que eu gostaria de sugerir para vocês uma metodologia que tem funcionado nos outros grupos. A gente tem dividido o nosso trabalho em 3 momentos. O primeiro momento é o momento de apresentação de cada um dos participantes, apresentação das instituições às quais os participantes estão vinculados, uma apresentação geral assim da relevância desse tema, né, na agenda dessas instituições, tem a ver com o BRICS, obviamente. No segundo momento, a gente já passa para ver o documento na nossa tela e fazemos um debate mais geral, mas com base no que o documento traz, sobre as ideias que são apresentadas. E esse momento é o momento de um debate mais geral, porque a gente não vai estar mexendo na redação do documento, a gente vai estar expondo pontos que nós achamos relevantes e importantes de serem debatidos. E nesse momento, a Thaís, que é da equipe aqui do Fórum Social do BRICS aqui no Brasil, né, do NEBRICS da URGS, ela vai fazer as anotações como comentários dos participantes ao documento, sem alterar o documento. E, por último, a gente vai entrar na tarefa árdua de mexer na redação, acrescentando pontos que são omissos, que são importantes do nosso ponto de vista, tirando pontos que são pontos que nós julgamos que não são adequados, fazendo modificações em pontos que nós vemos que podem ser modificados e assim por diante. Então, esses 3 momentos
eles foram pensados para que fosse possível realizar esse trabalho no encontro de hoje e no encontro que nós teremos daqui a 2 semanas, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, para finalizar a redação. E nesse período que nós temos de tempo entre os 2 encontros, nessa próxima semana toda que nós temos pela frente, a ideia que tem funcionado nos outros grupos é de que a gente crie um grupo de WhatsApp com os participantes e consiga trocar as informações ali, inclusive com sugestão de redação de pontos a serem incluídos, alterados ou suprimidos do documento, para que quando a gente chegue aqui, né, na próxima reunião, a equipe do Nebrix já tenha organizado uma espécie de pauta de documento para a gente simplesmente analisar, aprovar, mexer, alterar e finalizar a reunião com um documento bem formatado. Tá? Essa mais ou menos é a estrutura de como a gente tem trabalhado nos outros 9 grupos e hoje, sexta-feira, é o momento do nosso último encontro semanal. Né? Algumas pessoas participaram de mais de um GT, né? Eu tive a felicidade de participar de todos, como moderador e como estimulador do debate. Então, eu fico muito feliz de estar chegando ao fim dessa semana com uma semana muito rica, com debates muito produtivos e com contribuições muito relevantes da minha perspectiva, acho que na perspectiva de vários dos participantes e organizações participantes, para esse debate. Se vocês aceitam essa proposta, a gente começa destinando em torno de 30 a 40 minutos para a primeira parte e depois vamos para a segunda parte. Se a gente encerrar a segunda parte hoje, a gente já parte para a terceira. Se não, a gente deixa a terceira parte toda para a reunião de daqui a 2 semanas. Vocês estão de acordo com essa metodologia? Bom, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês que aqui do lado nós temos as notas compartilhadas, tá? E eu vou colocar aqui um título de inscrição parte 1, para que as pessoas, na medida em que os colegas vão falando, possam se inscrever e eu, como moderador, possa atribuir a palavra na ordem de inscrição. Tá? Nós vamos fazer isso nas 3 partes. E aí, por exemplo, na segunda parte, na terceira, que são as partes mais de conteúdo mesmo, se um colega fala algo que vocês concordam, discordam, querem fazer alguma referência, vamos manter a ordem da inscrição e aí a gente vai acumulando o nosso conhecimento, aquilo que a gente quer compartilhar que não tinha a ver com aquela fala e já inserimos uma fala para ter uma troca e vamos manter o debate dessa forma. O primeiro a falar não precisa escrever o nome. Mas a Thalita já está escrevendo. Então, eu já vou passar a palavra para a Thalita para abrir os debates e aí depois, na medida que a Thalita for falando e os outros forem falando, vocês vão escrevendo o nome de vocês que eu vou passando a palavra. Muito obrigado. Thalita, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Thalita Soares. Eu sou maranhense, tenho 21 anos, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás e eu estou aqui representando o 2 Níveis. 2 Níveis ele é um projeto que inicialmente foi criado por estudantes de RI, lá da UFG, que tem como objetivo democratizar o conhecimento nas RI e trabalha muito com a questão de acesso ao conhecimento pelo meio digital. Já tem 4 anos que a gente tem esse projeto. A gente tem ele em várias plataformas diferentes. Temos, além do nosso site, redes sociais como Instagram, Twitter, LinkedIn. Também temos canal no YouTube e o podcast do 2 Níveis. Então, nosso maior objetivo é a democratização do conhecimento e também que isso seja feito de uma forma mais simples e de uma forma mais facilitada pelo meio digital. A gente atualmente é um dos maiores sites de RI do Brasil, que tem esse enfoque na produção de conteúdo facilitado e acessível para as relações internacionais aqui no Brasil. E a gente está muito feliz de estar tendo essa oportunidade de entrar nesse debate, entrar nessas discussões no âmbito do BRICS. E eu espero contribuir muito com as discussões que serão feitas aqui, trazer meus conhecimentos sobre BRICS, que eu tive na faculdade, em estudos também, e que a gente consiga formular um documento muito frutífero. Muito obrigado, Thalita. Jorge? Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Zé Reinaldo, Otávio, Thalita, Rodrigo e Roberta. Sou George, sou professor da Federal Tocantins e estou como coordenador do mestrado em História das Populações Amazônicas. E o grupo de pesquisa que eu coordeno é o grupo de pesquisa em Mídias, Tecnologias de História, que vem há 4 anos problematizando tanto no campo do ensino, quanto da pesquisa,
transdisciplinar, para não dizer pandisciplinar. E coordeno um evento anual, internacional e nacional há 3 anos, sobre humanidades digitais, tanto na pesquisa e ensino, quanto os usos das tecnologias digitais e as transformações que elas impactam na sociedade. E também sou criador e editor de uma revista, uma jovem revista. Então, aqueles que tiverem interesse, doem um artigo sobre humanidades digitais. Tá? Então, eu fico muito feliz com o convite que o Fabiano me fez para participar deste momento e espero contribuir da melhor forma possível com todos vocês. Fabiano, eu fiz aquele convite, tá? Para um representante indígena e um quilombola. A colega que vai representar os quilombolas está aqui, a Roberta Tavares, tá? Uma pesquisadora. Eu não vou falar por ela que fala por ela, né? E o Tadeu apareceu aqui, mas saiu. Deve ter caído alguma coisa na internet. Mas está voltando. Está entrando também o Tadeu. Está entrando de volta. Grande abraço. Obrigado, Jorge. Quem gostaria de falar depois do Jorge? Eu me inscrevi. Então vamos lá. Se inscreveu onde? Aqui no... Claro, Zé Reinaldo. Desculpa, eu tô... Imagina. A semana toda de reuniões eu olho para a tela e vejo outras coisas. Vai lá, Zé, você está inscrito ali, por favor. Obrigado, Fabiano. Boa tarde de novo a todos. É um prazer compartilhar com vocês esse espaço. Meu nome é José Reinaldo Carvalho, eu sou representante aqui do SEBRA-Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. É uma organização que pode se classificar como social e política, ligada ao tema das relações internacionais, mas numa perspectiva de ativismo, como o próprio nome da nossa organização diz, um ativismo ligado a prestar solidariedade aos povos que são de diferentes maneiras oprimidos por políticas unilaterais, políticas hegemonistas e políticas de promoção de conflitos e guerras. Nós saudamos essa iniciativa e consideramos muito democrática a iniciativa da presidência russa do BRICS em fomentar esse debate junto às sociedades civis dos países integrantes do BRICS. Acho que o Brasil é um país que tem muita riqueza cultural, política, intelectual e tem muito a contribuir com esta formulação que está já apresentada em primeira mão e tenho certeza de que disso aí vai resultar boas conclusões que vão instrumentalizar o conhecimento das populações. A nossa afinidade com o tema é mais pelo lado da informação. Nós temos um grande interesse em fomentar e divulgar informações, sejam elas conceituais, sejam elas ligadas ao noticiário do dia a dia, com esta temática a qual eu me referi. Igualmente, nossa afinidade com esse tema tem a ver com o fato de que nós fomentamos também muitos debates através de um site que nós mantemos, que é um site que está ligado, tem o mesmo nome da nossa entidade, né? O site SEBRA-Paz, depois eu posso colocar o endereço aqui. Nós realizamos muitos debates, hoje já presenciais, fazemos também virtuais, e desenvolvemos ações sociais voltadas para o escopo que eu me referi. Acho muito importante que esta reunião do BRICS deste ano se realize em Kazan, uma cidade da área asiática, da antiga União Soviética e da Federação Russa, porque isso diz respeito ao encontro de civilizações. Quando nós temos no mundo, difundido por potências que se pretendem hegemônicas, temos no mundo a ideia falsa, filosoficamente falsa e na prática também, de choque de civilizações. E neste momento em que há muitos conflitos internacionais, alguns até envolvendo a própria Rússia, em que se faz uma grande propaganda contrária a todos os esforços que a própria Rússia e os países do BRICS fazem pela paz mundial, acho importante este encontro de civilizações. Quanto à questão da segurança cibernética, e que vai ser o tema que estará em debate aqui, eu tenho muito interesse em escutar, em aprender, em apreender também
os conceitos que estão formulados aqui, mas eu queria já adiantar o seguinte: nós consideramos muito importante a garantia desse espaço seguro de informação, porque isso hoje, nesse mundo digitalizado, no mundo da inteligência artificial, isso é muito importante para a difusão de conhecimento, para a difusão de informações, para a educação da humanidade, de uma maneira geral, e para a equalização dos níveis de desenvolvimento intelectual, porque uma grande parte da humanidade continua marginalizada das possibilidades de aprender conhecimento. Então, é muito louvável a iniciativa de fomentar a ideia da segurança cibernética, já que esse se tornou o veículo principal pelo qual se difundem os conhecimentos. Então, eu aguardo com muito interesse os insumos que virão aqui dos debates, assim como da leitura do documento inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Agora sim, eu acho que não tem ninguém inscrito, né? Então, eu vou abrir a plenária para quem quiser se apresentar e falar a respeito de si e da sua organização. Pode falar, Tadeu, por favor, com a palavra. Isso, Tadeu, você me ouve, Tadeu? Isso, pode falar agora, com o microfone aberto, vamos ver. Tadeu? Não estamos ouvindo, tá? O microfone está aberto, mas nós não estamos ouvindo. Eu acho que, de repente, o microfone aí não sei se você está com algum microfone plugado. Se não, Fabiano, talvez teria que apertar naquela setinha embaixo do microfone para ver se ele consegue conectar outro microfone. Pode ser que esteja com o externo, mas está conectado no interno do computador. Pode ser isso. Isso. Como é que faz isso, Otávio? Você pode ajudar o Tadeu, porque eu não tenho tanta precisão assim, né? Bem, vou tentar explicar aqui, mas se alguém conseguir também, agradeço. Mas tem o botão do microfone e embaixo do botão do microfone tem uma setinha para cima, certo? Escrito alterar dispositivo de áudio, quando você bota o mouse ali em cima. Quando você aperta ali, na parte dos microfones, ele mostra ali quais que estão disponíveis no equipamento. Pode ser que tenha mais de um, não tem não? Tadeu falou que não tem. Mas ele pode clicar, às vezes está desabilitado também, né? Porque ele entrou com o microfone na chamada. Não foi que nem o meu caso, que eu tinha entrado só para ouvir, né? Ele entrou. Aparece aqui o verdinho dele do microfone. Sim. Tadeu, será que você não consegue entrar com o seu celular de novo, como você fez antes, e habilitar o microfone logo na hora que você entrar, autorizar o áudio? Porque eu acho que essa máquina está com alguma coisa no microfone. Ou então ele pode entrar duas vezes, né? Deixa o microfone no celular e deixa a câmera aqui. Pode ser também. Você pode deixar a câmera aqui, assim, com o áudio desligado, entrar de novo pelo telefone para você poder falar. Agora, se ele fizer isso, ele só vai ter que mutar o áudio dele do computador, porque senão vai dar eco e vai ficar aparecendo aquela voz, né, de 2, 3 vezes. Isso, exato. Faz assim, Tadeu, muta o seu microfone, bota ele no silencioso, né, que é o risquinho esse vermelho do computador, e aí entra no seu telefone, entra nessa sala que a gente está como você estava antes. E aí acho que você vai conseguir falar, mas tem que deixar ele no vermelhinho aqui no computador. Espera aí que eu consigo fazer aqui assim o áudio. Deixa eu ver. Se você preferir, eu posso me apresentar enquanto o Tadeu consegue configurar essa parte dele. Então, vamos fazer isso. Vamos passar para o Otávio, depois o Tadeu fala quando ele conseguir voltar ali no áudio. Então tá bem, gente. Vocês conseguem me ouvir, gente? O áudio tá bom? Tô com o fone aqui de ouvido. Bem, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Otávio Oliveira, eu faço doutorado em RI pela PUC do Rio. Cheguei a fazer parte também do BRICS Policy Center com a professora Marta Fernandes, mas hoje aqui, atualmente, eu estou representando o grupo de estudos BRICS
da Universidade de São Paulo, da USP. Hoje é a BRICS USP, é a instituição que eu estou representando hoje e que justifica e motiva a minha participação aqui. Eu faço parte no grupo desde o ano passado, né? A gente é filiado ao CNPq, oficialmente é um grupo de pesquisa, um grupo acadêmico, que hoje conta com cerca de 30 pesquisadores. A gente está localizado na área do direito, na USP, embora aqui no grupo seja bem mais abrangente. A gente tem pesquisadores que vão desde economia, RI, geografia, até outras áreas do conhecimento, né? E o nosso âmbito, como eu disse, né, ele é social e acadêmico. A gente publica artigos e livros anualmente em diferentes editoras, com diferentes pesquisadores em temas variados que importam e que interessam ao tema dos BRICS. Atualmente, além do Brasil, obviamente, a gente tem pesquisadores em loco na África do Sul, na Rússia e na China, e constantemente vocês devem eventualmente ver alguns dos pesquisadores do GEA-BRICS em veículos da mídia, dando entrevistas, em especial agora que os temas de BRICS estão voltando à cena pública, né, digamos assim. E todo ano a gente organiza um evento que ele ora é presencial, ora é online, ora é híbrido, que são as jornadas dos BRICS, em que a gente tenta unir acadêmicos, policymakers e sociedade civil em uma semana de palestras e debates que acontecem geralmente na USP, mas por conta da pandemia aconteceram online as últimas duas, né? E para esse ano especificamente, a gente debateu isso semana passada, a gente esse ano vai estar com mesas específicas na temática de governança da internet, entendendo a importância que esse tema passou a ter no debate público, né? A gente é filiado a algumas instituições acadêmicas e ONGs também, como é o caso da SABIA, né, que é a Associação BRICS de Jovens da África do Sul, que todo ano também fazem jornadas discentes com alunos da África do Sul e dos países BRICS como um todo, né, em loco e também online. E foi com felicidade que a gente aceitou o convite para poder participar aqui no Fórum Civil dos BRICS. Além desse grupo que eu estou participando, a gente também está contribuindo nos grupos Zoom, né, que é o grupo de Objetivos de Desenvolvimento Equitativo, com a pesquisadora Lona Paris, que é da FMG e da PUC Minas, e também no grupo 9, Visão 2050, Valores e Direito das Nações, com a Priscila Cotarelli e com o Emílio Mendonça, ambos que são da USP. E, bem, hoje eu estou aqui para poder representar o GEA-BRICS e poder participar do debate com vocês. É um prazer estar aqui. Agradeço o espaço. Muito obrigado, Otávio. O Rodrigo está inscrito e depois a Roberta. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todas as colegas e colegas que dividem esse espaço. Eu aproveito novamente para parabenizar a organização do NEBRICS, na pessoa do Fabiano, pela esse trabalho gigantesco, online, inclusive, mas também de muito trabalho offline, né, Fabiano e Carol, a respeito para estruturar todo esse espaço, que é muito importante. O Tricontinental tem participado pela primeira vez aqui. Bom, na outra vez eu me apresentei, eu sou advogado e cientista político, e minha área de pesquisa é, na verdade, sobre transições políticas e pensamento político autoritário, especificamente pensamento dos militares brasileiros. E durante alguns 3 anos a gente esteve à frente, junto com a minha colega Ana Penida, que é da área das relações internacionais e dos estudos de defesa, à frente do Observatório sobre Defesa e Soberania do Instituto Tricontinental. E esse instituto, e aí eu apresento aqui rapidamente, é um instituto que existe, tanto tem sede no Brasil, sede na Índia, sede na África do Sul, na Argentina e na Argentina. E esse é um instituto que tem esses escritórios internacionais, e o instituto ele tem, digamos, uma característica que já existe há mais ou menos uns 7 anos, que é de ser uma instituição internacional orientada por movimentos e organizações populares do mundo, focada em ser um ponto de apoio e um elo entre a produção acadêmica, que muitos de vocês fazem parte, com os movimentos políticos e sociais, visando aqui promover um pensamento crítico e também estimular debates e pesquisas com uma perspectiva emancipatória a serviço, então, das aspirações populares. Bom, como o nome indica, né, a gente seguido por 2 grandes legados, que evidentemente não tentamos copiar, por óbvio, mas nos orientam no ponto de vista da atuação
das diretrizes. O primeiro é o que dá nome ao Instituto, que foi a Conferência Tricontinental, realizada em Cuba em 66, e que reuniu uma série de movimentos revolucionários do que hoje a gente chama, então, de Sul Global, os do continente africano, asiático e da América Latina. Para além disso, também nos inspiramos no que era chamado da Escola de Frankfurt, criada em 23, e aqui tentando entender, durante a República de Weimar, como esse fracasso da classe trabalhadora europeia em tirar uma situação revolucionária durante aquele período, e como a crise do capitalismo e as limitações da luta e da ideologia da classe trabalhadora viram emergir o fenômeno do fascismo, né? Então, diante dessas duas grandes inspirações, aqui a ideia do Instituto, participando desse espaço e de outros, é que a gente possa construir um conhecimento a partir da experiência das transformações sociais e culturais trazidas pelas lutas populares, né? Bom, e aqui o nosso interesse, em específico nesse fórum da sociedade civil do BRICS, primeiro porque, né, além de tudo que eu já falei, dessa natureza, orientação, nós temos também temos acompanhado, né, o desenvolvimento do BRICS, e mais em específico neste grupo de trabalho, muito recentemente nós produzimos um dossiê sobre as Big Techs, e que teve uma colaboração fundamental de uma colega nossa, que é a Caroline Cruz, que é uma especialista em tecnologia da informação e que contribuiu de forma muito fundamental para nós passar a abordar de forma ainda incipiente esse tema. E ela, então, está presente aqui e vai ser a nossa representante no debate mais específico sobre esse rascunho escrito pela Rússia, e que possa nos orientar a ponto de escrever a carta do ponto de vista brasileiro a respeito desse tema. E agradeço mais uma vez a oportunidade e ficarei aqui acompanhando com bastante atenção. Muito obrigado, Rodrigo. A Roberta está inscrita. Tem que abrir o áudio, Roberta. Isso. Boa tarde a todos. Sou professora da Educação Básica, mestranda do programa, né, História das Populações Amazônicas. Meu coordenador está bem aí, o George, que fez essa ponte me convidar, né, junto com o professor Fabiano, a estar junto com vocês nessa construção do documento. Eu sou ativista, né, das questões étnicos raciais e sobre a questão das comunidades quilombolas, onde eu sou pernambucana e vim para o estado do Tocantins, né, em 2001, diretamente para uma comunidade quilombola. E lá vivi 18 anos. E desde sempre fiz um trabalho voltado para essas questões, né, de justiça, como se diz assim, né, dessas questões de autoestima. E acredito que a questão com as comunidades quilombolas, dentro da questão da segurança cibernética, ela é necessária, não só na comunidade quilombola, né, mas para todos nós. Mas é necessária para as comunidades, né, estar envolvidas nessas novas tecnologias com toda a segurança, né? Segurança dos seus dados, né? A segurança de eles poderem fazer, né? Ter as suas tradições respeitadas. Então, essas questões todas, né? Que hoje é utilizada, né? As comunidades utilizam, pelo menos a comunidade onde eu vivi, utilizam, né? Redes sociais, colocam lá as suas tradições. Agora mesmo, na tradição do Divino Espírito Santo, tem várias plataformas, como o TikTok, como o Instagram, o YouTube. Todas essas plataformas estão sendo utilizadas por essas comunidades aqui no Tocantins. Então, é importante esse momento de pensarmos, né, nessa questão da segurança
nessas redes. E acho importante estar aqui também, junto com vocês, sobre a questão desse desenvolvimento digital. Esse desenvolvimento digital não chegou ainda nas comunidades, né? Parcialmente. As comunidades daqui, nem todas conseguem estar, né, dentro desse mundo digital. Então, é algo que é preciso também ser visto, né? E acredito que esse fórum, né, dos BRICS podem estar, né, mostrando caminhos para essa questão de democratizar a questão digital nessas comunidades, né, que são invisibilizadas. E nós sabemos também, eu trabalho com as manifestações culturais, sou coordenadora da dança da Sussa, que é uma manifestação cultural do estado do Tocantins, né, um patrimônio histórico, e que, por muito tempo, ela foi invisibilizada, né? E continua ainda sofrendo com as discriminações, porque nós sabemos que o que é de negro sofre discriminação, né? Então, até hoje, temos essas discriminações. Então, acredito que o desenvolvimento digital pode ajudar a minimizar, né, a quebrar os estereótipos e ajuda também nessa questão, mas sempre pensando nessa questão da segurança cibernética, né? Nessa questão da segurança dos dados, né? Da realidade que vive as comunidades quilombolas. É isso. Muito obrigado, Roberta. Nós não temos ninguém inscrito, mas como o Rodrigo citou... Ah, não, o Tadeu. Vamos ver se o Tadeu consegue voltar conosco. Tadeu, vamos tentar agora? Deixa eu ver. Não, assim continua em silêncio. Assim, de repente, se você fechar esse microfone, você está com o seu celular aí, aquele que você acessou a outra hora? Não, infelizmente, a gente não consegue te ouvir, Tadeu. Tá. Tá bom, tá bom. Então o Tadeu nos acompanha aqui e a gente vai. Esse encontro vai estar gravado, Tadeu. Aí depois nós vamos criar um grupo de áudio. E se você quiser, ou se você quiser me mandar um áudio agora pelo WhatsApp, eu posso mandar meu WhatsApp aqui. Você manda um áudio e eu posso reproduzir aqui para o pessoal. Enquanto os outros vão falando, você grava o áudio, pode ser? Será que a gente consegue isso? Eu vou colocar o meu... Ou, Jorge, você tem o contato do Tadeu, Jorge? Vou te passar agora. Passa aqui que eu vou mandar uma mensagem para o Tadeu. Aí você pode gravar um áudio no WhatsApp. Não é por falta de tecnologia que a gente vai deixar de participar no nosso encontro aqui, né? Vamos. Aí o Tadeu já deixa uma mensagem. Já está no seu zap. Tá bom, então deixa eu passar aqui um zap pro Tadeu. Enquanto isso, eu passo a palavra então para a Carolina, que foi citada pelo Rodrigo, né, Carol? Fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. É isso, eu sou a Carol, eu atuo basicamente junto aos movimentos aí com formação na área de inclusão digital, segurança digital e o debate aí sobre soberania, né, tecnológica para os povos e movimentos. E estão contribuindo aí com o Instituto Continental e participando desse processo aqui. Muito obrigado, Carol. A Irani, será que ela está conosco? Não. Então, de repente, Maurício, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua experiência de pesquisa. Também não.
Tá. O Maurício entrou. Quer falar um pouco, Maurício, ou eu passo para a Thaís falar um pouco sobre as questões de digitalização? Acho que pode passar para a Thaís, professora. Tá bom. Thaís, se você quiser falar um pouquinho sobre os seus temas de interesse, apresentar um pouco. A Thaís é da equipe aqui do Nebrix, tem trabalhado conosco nesse grupo do grupo de trabalho 5. Thaís, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço também aos meus colegas e ao professor por disponibilizar essa oportunidade. Eu estou, então, no doutorado da URGS, né, em Estudos Estratégicos Internacionais, e desde a época da graduação eu pesquiso as moedas digitais, mas meu foco mesmo é na moeda da China. De maneira geral, eu gosto de entender como o digital se relaciona com o poder monetário. Então, entender se há, no aspecto digital, alguma brecha para que a China e outras potências possam ter mais espaço no ambiente internacional, enfim, disputar com as outras grandes potências. De um modo bem geral é isso, não quero tomar muito lugar do debate, mas estou aqui para acompanhar todo mundo e espero que seja um ótimo debate para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Vamos ver, eu mandei um áudio aqui para o Tadeu, vamos ver se o Tadeu consegue me escutar e mandar um áudio lá pelo WhatsApp. Assim que o Tadeu mandar, eu coloco ele aqui e a gente pode escutar juntos, tá? Mas até acontecer isso, eu queria já sugerir que a gente fosse, eu não sei se tem alguém, a Irani só que acho que está com uma dificuldade de acesso, né? Quando a Irani conseguir acessar aqui a sala, aí a gente pode... tá aqui, Irani, ó. Sim. Tá, perfeito. Está numa outra reunião e está se apresentando aqui para a gente. Vocês podem ver nas notas compartilhadas. É bacharel em Relações Internacionais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Trabalha como coordenadora de Relações Internacionais no núcleo de São Paulo do Sebrapaz, colega do Zé Reinaldo, e espera poder contribuir com o documento também. Está agradecendo pela oportunidade. Muito obrigado, Irani. Obrigado pela sua participação. Eu sei que é difícil estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E nesses tempos conturbados que a gente vive, e com muita interação tecnológica, né, isso acaba sendo recorrente. Nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Muito obrigado, Irani. Eu vou, então, passar para a segunda fase do nosso debate. Eu vou pedir que a Thaís, por favor, projete o documento. Tá? Eu, de repente, quando eu falei do documento, eu fui até bastante elogioso, porque é um documento que ele está muito mais... Se vocês notarem, assim, esse logo que a gente está usando e o título do grupo, ele não está incorporando uma palavra nova que surgiu depois. Os russos, quando eles lançaram o GT, depois de um tempo, eles mudaram o nome. E aí o GT agora é Informação, Segurança Cibernética e Desenvolvimento Digital. E vocês notem que o documento russo está muito baseado na ideia da informação mesmo. Ele não fala muito sobre desenvolvimento digital e segurança cibernética, né? Como eu sou professor de Relações Internacionais da área de segurança internacional, eu acho que eles estavam esperando que eu começasse a me engajar e discutir esses temas de segurança cibernética com os russos, porque me convidaram para ser o co-chair desse grupo em termos de todo o agrupamento. Mas eu falei para eles que primeiro eu queria conversar com a sociedade brasileira e de certo modo, avançar os pontos aqui que várias pessoas com diferentes perfis, diferentes instituições vão trazer, para depois sim a gente falar um pouquinho sobre essas outras dimensões mais de segurança cibernética e desenvolvimento digital. E o documento da sociedade civil russa foi elaborado sob a presidência e ao chair do grupo lá na Rússia, do presidente da agência de notícias da Itar-TASS. Então, a preocupação central do pessoal que participou, eu acho que foi esse de informação mesmo, né? E, de repente, a gente pode contribuir para elaborar um pouco melhor questões de segurança cibernética e desenvolvimento digital. A Carolina, eu acho que lida com isso, o Otávio lida com isso, a Thaís lida com isso, né? A Roberta, a Jorge, todo mundo aqui tem uma avaliação a respeito desses temas. São temas muito novos, muito recentes, né? São de difícil elaboração na academia, ainda mais quando a gente vai para a vida prática das associações. Isso também é algo que é complicado. E nós convidamos vários atores da sociedade civil brasileira que trabalham especificamente com questões de dados, de segurança da internet, que foram importantes no lobby para a elaboração
do marco fundamental da internet brasileira, né? Mas muitos deles não quiseram se engajar com o processo dos BRICS. Então, porque estão envolvidos com o processo do C20. Então, é uma pena que a gente não tenha esse espaço aqui sendo explorado também, né, por esses outros atores da sociedade, mas eu acredito que a gente pode, a partir desse documento, ampliá-lo e incorporar essas questões que, e aí eu já estou entrando numa visão minha particular, né, que estão faltando. Não sei se vocês concordam comigo, de repente esse pode ser o pontapé inicial para os nossos debates, tá bom? Então, o texto está aqui, a Thaís está apresentando o texto. Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem fechar as notas compartilhadas para abrir mais a tela de vocês, e vocês verem melhor o documento, a gente vai fazer pelo sistema de levantar a mão. Então, quem quiser falar, levanta a mão, e aí depois que levantar a mão, eu vou anotar o nome na lista, e aí eu baixo a mão de vocês. Não se preocupem, que a mão já foi levantada e já foi registrada. E caso eu me perca, que acontece às vezes, aí, por favor, chamem a minha atenção, peçam para a gente restabelecer a ordem da sequência. Pode ser? Então, perfeito. O Jorge levantou a mão. Qual a palavra, Jorge? Novamente agradecer, né? Parabenizar e agradecer ao Fabiano pela dinâmica que está sendo elaborada. É o segundo que eu participo. Primeiro eu participei sobre ética, né? Ética e novas tecnologias. Com certeza, Fabiano, você falou muito bem que está muito preocupado com a informação, né? E uma questão que eu notei, a palavra educação aparece apenas 2 vezes no documento. Talvez nós pensemos, assim, a sugestão também, porque não existe acesso à informação sem algum tipo de letramento digital, né? E algum tipo de educação. E essa educação com informação, eu compreendo que leva ao desenvolvimento digital, né? Como a Roberta colocou, eu vejo que talvez seja uma necessidade da sociedade brasileira alguma questão de investimento no acesso à internet. Isso é fundamental, entendeu? Pensem comigo, no período da pandemia, né, nós estávamos no governo, né, que a gente sabe qual que é. E o que acontece? Fizeram muito bem, disponibilizaram acesso ao cadastro pelo celular, só que esqueceu que as pessoas têm celular, mas não têm internet. Então, algo que possa impulsionar, né, uma maior publicização do acesso à internet. Isso é assustador pensar que um país que não tem água tratada de esgoto, né? Nós não temos saneamento básico no país. Mas a internet, ela tem que ser deixada de pensar como um luxo, mas como um direito. É um direito. E esse direito leva ao desenvolvimento digital, leva à informação e à educação. Então, talvez pensássemos em algum parágrafo, alguma questão de financiamento público, de engajamento na publicização e no acesso à internet. Entendeu? É um direito, né? A colega colocou aqui sobre inclusão digital. Não existe inclusão digital sem internet. Entendeu? Acesso a conteúdo. Né? A Roberta, só estou fechando, a Roberta colocou aqui, ela tem um grupo do Facebook que coloca a dança da Súcia, né? Publiciza um patrimônio cultural via internet. Mas se as pessoas não têm acesso à internet da própria comunidade, como que elas vão entrar nessa cidadania digital, né? E nesse desenvolvimento digital? Isso aí é o ponto que eu coloco agora, para completar o seu da informação. A informação está bem trabalhada, mas eu acho que esse lance do desenvolvimento digital, informacional e uma espécie de desenvolvimento da cidadania e de impulsionar a educação sem internet, Miguel, é impossível. É impossível. Tá? Depois eu falo mais.
Tá bom, obrigado, Jorge. Obrigado. Quem está inscrito é a Thalita e depois o Otávio, que levantou a mão. Obrigada. Eu vou seguindo os comentários que vão ser trabalhados, e inclusive concordo muito com a questão da inclusão digital no acesso à internet, porque isso é essencial. Mas uma coisa que eu percebi durante a leitura do documento foi que muitas das ações, tinha algumas ações que trabalhavam muito com a cooperação internacional, mas muitos parágrafos, muitas ações que focavam muito em âmbito nacional, em leis nacionais, regulamentação nacional, em um aspecto muito nacional. E eu não estou falando que isso é ruim, até porque é soberania de um Estado, mas eu senti a falta de ter um aprofundamento na cooperação intra-BRICS, na cooperação entre os Estados do BRICS, são Estados diversos, Estados do terceiro mundo, Estados que têm valores e religiões e políticas e ideologias muito diversas, mas que juntos podem criar uma base que englobe o respeito a esses valores e que também seja de grande utilidade para que a gente consiga montar uma base intra-BRICS de tanto regulamentação de empresas na internet, quanto de acesso ao uso da internet, quanto de democratização do conhecimento, incentivo ao conhecimento, incentivo à segurança, programas unificados, ou pelo menos programas compartilhados sobre segurança cibernética. Então, eu acho que a gente pode incrementar bastante nessa parceria intra-BRICS para além das legislações nacionais que seriam trabalhadas, até porque o debate seria entre diversos estados. Era isso. Obrigado, Thalita. Otávio? Bem, Fabiano, eu acho que essa fala toda no começo foi essencial para conseguir esclarecer o que eu estava sentindo quando estava fazendo a leitura, né, de que teve essa mudança no título original para o título que está agora. E, de fato, quando a gente olha especificamente para segurança e desenvolvimento, isso não está presente, né? Eu até cheguei a notar aqui, por exemplo, que o próprio termo cibernética não se fazia presente em nenhuma parte da redação, né? E também tinha alguns erros aí, são um pouco mais pontuais, mas vale ser mencionado, que em vez do documento se fala de BRICS Plus e outro só de BRICS. Então, essa é uma diferença que parece leviana, só que é uma separação importante. Especificamente, e aí eu vou entrar aqui um pouco do que eu tenho conhecimento, que é meu tema de pesquisa agora no doutorado, que é da Etiópia, né? A Etiópia agora é um membro dos BRICS, né? Estou agora no BRICS Plus. A sede da União Africana é na Etiópia, né? E, inclusive, toda a parte de informacional, de telecomunicações da Etiópia, quem construiu foi a China. Então, é um país que tem uma centralidade no BRICS agora que faz parte muito grande. E aí, para poder entrar no ponto que o professor Jorge colocou aqui, que é em relação ao acesso, né? Quando a gente fala de acesso à internet, a gente está falando de infraestrutura digital, TICs, tecnologia, informação e comunicação, que basicamente significa desde o cabo submarino que permite com que o dado chegue até o Brasil, até o datacenter que coleta o dado, até a transmissão, o satélite, enfim, o que possibilita que todos nós estejamos aqui agora nisso que a gente chama de cyberespaço, que também é um termo que não está no draft, né? Cyberespaço não é mencionado. Eles falam em espaço, por exemplo, na página 1, né? Mas cyberespaço não é mencionado. E tem uma diferença qualitativa do que isso significa, né? Tem, enfim, diferentes formas de resumir ou parametrizar o espaço digital, mas uma delas seria o que se chama do espaço do que está aqui na tela, né, do espaço da internet, que a gente consegue ver, esse é um. O que está por trás, que é a internet em si, que são os provedores de conexões. O cyberespaço, que daí já engloba mais coisas, entra, por exemplo, o rádio, a TV, a telecomunicações como um todo, né? E o espaço virtual, que é aquilo que a gente produz a partir daqui. Nada disso em algum nível está colocado, mas eu acho que o central, pensando no tema, para tentar fazer um comentário mais sucinto do que a gente pode escrever, é que segurança cibernética e desenvolvimento. Segurança é soberania, e isso está em algum nível no draft, isso já está mencionado, soberania, só que não está específico, né, como essa questão nacional que a Thalita mencionou, que para nós aqui no Brasil é muito importante, vide a pele das fake news que está no Senado e que não passa por enquanto, está, né, travado. Então, esse marco, digamos, comum de uma cooperação em prol de uma soberania nacional em torno da tecnologia e do acesso à tecnologia. Porém, a outra parte, que é o que o professor Jorge colocou, é na parte de desenvolvimento. Não se tem nada mencionado em relação à cooperação internacional
para a provisão de infraestrutura digital. Esse seria o termo ou a frase, Cooperação Internacional para a Provisão de Infraestrutura Digital, de TICS, né, que é a sigla que facilita aqui a nossa vida. Porque aí a gente está englobando uma série de elementos, porque quando a gente pega agora o BRICS Plus e coloca do lado uma tabela em relação à taxa de acesso de internet por usuários e por população em termos de percentual, Brasil, China e Rússia estão lá no topo, né, em termos de população acesso à internet. Agora, quando você pega na Etiópia, por exemplo, só 1/3 da população tem acesso. E quando eu digo acesso, não é um acesso que nem o nosso aqui, Zoom, bonitinho, 5G, aquela coisa. É acesso mais básico possível, é um acesso de 3G. Então, eu estou falando do agricultor que está no interior do país e que tem que fazer um acesso para conseguir se conectar com o fornecedor. Então, a gente tem espaços de conexão muito díspares, que eu acho que, para mim, esse é o central aqui que a gente deveria colocar, para além da questão de soberania na parte de segurança cibernética. Mas, por hora, eu vou parar por aqui. Muito obrigado, Otávio. Eu não sei se a Thaís conseguiu registrar todas. Assim, particularmente, Otávio, se você puder colocar no chat a distinção inicial que você fez, os 4 níveis do que está envolvido nessa discussão, falando sobre a infraestrutura dos cabos marinhos, falando sobre o que é a internet, o que é o virtual, o que é o cyberespaço, essas coisas. Eu acho que isso, de repente, pode servir até para a gente direcionar o documento na parte conceitual inicial. Perfeitamente. Depois dividir o documento nos trechos a respeito disso, para chegar em desenvolvimento digital, por exemplo, como o Jorge chamou a atenção, falando sobre educação, mas também sobre infraestrutura para acesso à internet, que é uma coisa que os meios podem desenvolver, né? Vou tentar resumir isso aqui no chat, mas eu acho que faz mais sentido depois eu enviar para você por e-mail diretamente, com, enfim, mais detalhes, referências, se for o caso, eu consigo facilitar. Tá? Aí depois você só me informa qual e-mail que eu coloco. Mas eu vou botar aqui no chat. Bota um pouquinho aqui, que aí a Thaís já coloca publicamente ali para ficar registrado. Isso que eu acho que é importante para a gente refletir ao longo dessas próximas semanas, né? Quem está inscrito é o Zé Reinaldo, depois a Thalita. A Caroline escreveu no bate-papo alguma coisa que tem pontos para fazer. É isso, Caroline? Na verdade, eu tenho algumas dúvidas da leitura do documento, que eu acho que vai um pouco no sentido do que o Otávio falou. Né? Então eu vou escrever você aqui, tá? E aí depois da Thalita você traz essas dúvidas todas que a gente vai anotando, pode ser? Obrigada. Zé, por favor, com a palavra. Obrigado, Fabiano. Muito boas as ideias aqui que os companheiros e companheiras estão apresentando. Eu não tenho, assim, nada a apontar em termos de lacunas, mas eu queria fazer algumas ênfases. É possível que o que eu diga já esteja contemplado de alguma maneira nos documentos, como algumas coisas que eu vou dizer também já são reiterações daquilo que alguns colegas falaram. Primeiramente, é importante que o BRICS tenha uma espécie de estratégia comum para enfrentar este desafio. Não é simples, porque ali é uma disparidade grande de sistemas políticos e econômicos, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. O BRICS tem uma série de estratégias comuns para uma série de setores econômicos, sociais, culturais, civilizacionais, políticos, diplomáticos. Então, há de ter também em relação a essa temática que nós estamos abordando. Acho que vai ser necessário, pode ser que já haja estudos sobre isso em termos globais, ou mesmo no âmbito do BRICS, mas vai ser necessário uma espécie de compatibilização de legislações nacionais. Então, temos que ver qual é a inter-relação disto com o direito internacional corrente, tanto na questão intra-BRICS, como uma colega já falou, como na questão da relação do BRICS com o conjunto da comunidade internacional assim chamada. Achei muito interessante o que disse aqui o professor George. Eu me lembro da época que a gente, nas manifestações estudantis e de profissionais da educação, falava da educação pública e gratuita para todos. Então, o que o professor Jorge coloca é isso, é uma alfabetização e acesso público e gratuito à internet para todos. Nisso daí é preciso, talvez, e esse é o tema mais complicado, o Otávio acabou de se referir aí às dificuldades para aprovar essa lei sobre o problema da internet, né?
como que o BRICS vai lidar com o tema das Big Techs. A China, por exemplo, tem uma forma própria de lidar com as Big Techs. As Big Techs não têm tanta vez assim na China, né? O problema é que a China tem um sistema político peculiar, um sistema socialista, tem um Estado socialista forte, tem um partido forte dirigindo a sociedade. Mas como se fazer o problema do enfrentamento às Big Techs no conjunto dos países, principalmente agora que o BRICS está ampliado? Voltando a falar em termos de legislação internacional, é preciso enfatizar a necessidade de participar em acordos e tratados internacionais que promovam a segurança cibernética. Esse também é um tema muito complicado, porque vai envolver aí potências que rivalizam com as potências do BRICS, mas é uma necessidade na medida que o tema da internet se transformou num tema realmente global. Bom, era isso. E pensando no tema da informação, ou da divulgação de informações, ou da produção de conteúdo, é preciso estímulo à produção de conteúdos, o estímulo à criação de plataformas, o estímulo à criação de veículos de comunicação, sejam eles oficialmente ligados aos estados nacionais ou iniciativas das diferentes comunidades, ou mesmo iniciativas de cooperativas, de jornalistas, de profissionais de mídia de uma maneira geral, mas pensar no tema da comunicação e da informação sem enfrentar também o monopólio da informação por parte não só das Big Techs, como dos chamados veículos profissionais da comunicação, profissionais apenas entre aspas, eu acho que é difícil a gente conseguir uma democratização sem esse estímulo dos Estados nacionais do BRICS a uma democratização na geração dos conteúdos por parte dessa imensa diversidade de agentes geradores de conteúdo de informação. Por enquanto, era isso que eu queria colocar, repetindo, são ênfases que me parece que deveriam ser dadas. Eu não teria emendas propriamente ditas a fazer, mas são sugestões de ênfases que espero que possam ser acolhidas por esse coletivo aqui e pelo conjunto dos países e das sociedades civis. Obrigado. Muito obrigado, Zé. A Thalita está inscrita e depois a Carolina. Tá, comentando aqui de novo sobre outros pontos também que eu percebi durante o texto, que eu achei importante citar, foi a questão das inteligências artificiais, que foram citadas algumas vezes, mas não teve aprofundamento específico sobre elas, sobre regulamentação e luta contra fake news e disseminação de informações falsas ou desinformações. Então, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada no quesito de informação também. E uma questão que ela é um pouco mais, assim, da parte da negociação, da parte da posição diplomática brasileira, são o uso de alguns termos que eu percebi durante o texto que podem ser problemáticos, que podem abrir precedentes para desrespeito a direitos humanos ou para interpretações diferentes dos direitos humanos. Por exemplo, tem uma parte no texto que fala sobre ideologias destrutivas radicais. Eu acho que é um termo que fica muito aberto e que pode alçar aí diferentes âmbitos políticos. Eu acho que ele pode ser trocado por um termo que deixe claro que o foco é preservar o ser humano. Eu pensaria, tipo assim, ideologias que ofendam a dignidade da pessoa humana, que é muito tratado na Constituição, a questão da dignidade da pessoa humana. E assim, pelo texto, quando for na hora da revisão, eu vou apontar os termos que eu percebi, mas eu acho que é sempre bom a gente ter essa atenção aos termos mais diplomáticos, aos termos que não dão tanta abertura para interpretações diversas e que não abram precedentes perigosos. Muito obrigado, Thalita. Agora a gente já começa, vocês vão perceber que na medida que o debate vai fluindo, nós vamos saindo do genérico e vamos indo para o específico, que vai ser cada vez mais esse processo nosso de olhar para o texto e já começar a ter as sugestões bem claras em relação ao texto. É natural que seja assim. Muito obrigado, Thalita. Passo a palavra para a Carolina, então. Então, eu fiquei com algumas dúvidas na leitura do documento, mas eu acho que talvez essas propostas do Otávio desses eixos nos ajudem a gente conversar sobre a mesma coisa, né? Para ter certeza que a gente está falando sobre a mesma coisa.
Mas uma delas seria, por exemplo, né, o que são esses segmentos nacionais dos espaços de informação global, né? Do que a gente está falando exatamente, né? Acho que a Thalita mencionou também essa coisa do o documento traz muito nacional, né? Mas às vezes também eu não tenho certeza, assim, tá falando do que? Dos estados nacionais, às vezes falam em culturas nacionais, ou mesmo esses segmentos nacionais, talvez. Eu acho que a gente poderia ir ao reescrever ou ao fazer as propostas e pensando ali quando a gente está falando de infraestrutura, né? Quando a gente está falando de política, de Estado, que senão às vezes fica um pouco difícil de entender do que a gente está falando mesmo, assim, né, no documento. Mas acho que é isso, eu estou também reforçando aqui, né, dando ênfase, como disse o José, acho que tem umas ideias bem interessantes, né, eu acho que essa possibilidade da gente avançar como um bloco, talvez, né, na regulação aí das Big Techs, talvez dê para a gente elaborar mais dentro disso, acho que aparece lá no fortalecimento da cooperação entre Estados e sociedades civis para garantir a segurança internacional da informação. Não sei, talvez tenha o exemplo da União Europeia, né, que avançam enquanto um bloco, talvez, mas é isso, né, como o José colocou, a China, a Rússia, elas estão num patamar diferente, né, de enfrentamento que outros países, como, sei lá, mesmo o Brasil hoje. Então, talvez em bloco exista uma força maior, né, para avançar nessa regulação. E também acho que na cooperação, acho que para além da cooperação de infraestrutura também, talvez a gente possa avançar em ideias de cooperação de conhecimento, né, e educação, enfim, acho que tem uma proposta ali de sistemas de suporte software tecnológico para a soberania dentro dos estados do BRICS e BRICS 2, né? Talvez também dentro dessa proposta a gente possa pensar estratégias de avançar na alfabetização digital, da educação, né? De talvez incluir dentro dos currículos escolares. Acho que nos anos 2000 a gente teve aqui no Brasil, América Latina, a experiência, né, de trazer o software livre para o Estado, né, de migrar os dados, né, de interesse assim, para software livre do Estado, e junto com isso tinha alguns planos de inclusão digital e de educação, né? Acho que teve o plano Ceibal no Uruguai, teve também Canaíma na Venezuela, aqui no Brasil a gente também incluiu, né, nos currículos. Então, talvez nesse desenvolvimento de softwares e tecnologias de troca de conhecimento, a gente possa também avançar em intercâmbio, enfim, e formação, né? Mas acho que, a princípio, é isso. Muito obrigado, Carol. Temos mais alguém inscrito aqui nas notas? Não, eu acho que a gente já está entrando na parte do debate específico, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma interação em relação ao que foi dito antes, né? Para a gente continuar nessa parte mais conceitual. Eu tenho a impressão, de repente, que a gente pode começar já a falar de modo não tanto a modificar texto, porque o que me parece aqui que eu percebi é que há um consenso de que tem mais ausências do que propriamente questões a serem mudadas. Não sei se vocês compartilham dessa minha opinião ou se o cansaço está afetando o meu discernimento e eu já estou na reunião trocando as bolas. Não sei o que vocês acham. Eu concordo contigo, Fabiano, você entendeu? Mas preencher as lacunas que você mesmo apontou, porque a parte da informação parece que está bem estruturada, tem apenas que adaptar à realidade brasileira. Mas eu acho que nem mudar, é mais preencher essas lacunas do desenvolvimento digital, entendeu? Porque o Brasil, nosso país está atrás do planeta no desenvolvimento digital. Entendeu? Nós temos muitas iniciativas localizadas de grupos de pesquisa, no caso que a Thalita colocou, de um blog, de atividades.
mas falta um investimento pesado no desenvolvimento digital educacional, entendeu? Educacional. Nós não produzimos esse tipo de conhecimento, a não ser para o agronegócio, né? A não ser para o agronegócio, mas para o desenvolvimento digital propriamente dito, de acesso a esses bens da cultura digital, eu acho que nós deveríamos pesar um pouco nisso, porque sem esse suporte, nós não temos um desenvolvimento. Eu não sei se é 4.0, 5.0, está parecendo aquelas marcas de carro dos anos 80, né? Toda vez lançava um carro 4.0, 4.4. O pessoal inventa essas modas aí. Mas o que acontece? Sem um apoio pesado no campo da educação, nós não temos um desenvolvimento digital. O colega colocou ali, existe toda uma estrutura que é caríssima. Mas nós podemos desenvolver formas sustentáveis, não apenas ambientalmente, mas economicamente, de acesso, né? De acesso a esses bens culturais. Tem um comentário de um pesquisador brasileiro, o Lucas Preto, não sei se vocês conhecem. Ele colocou um comentário uma vez. Durante a pandemia, a universidade ficou parada, mas a internet ficou funcionando e obsoleta. Por que assim, a política pública barata? Porra, o acesso à internet nas universidades não é pública, é só para alguns meros que têm acesso à senha e ao login. Não é o bicho de 7 cabeças disponibilizar acesso à internet, como o colega colocou, José Reinaldo, né? É porque educação pública, nós estamos na geração da internet pública e gratuita. Mas eu acho que nós deveríamos completar esse documento com essa questão. Se o poder público não agir em parceria com a iniciativa privada, com as universidades, para o acesso, nós permaneceremos ainda. O colega colocou, na Etiópia, 3G. Aqui no Tocantins é 3G, meu cara. Aqui no Tocantins é 3G. Na cidadezinha pequena aqui, a pessoa não tem 2 pontos de torre, não consegue esse acesso. No Brasil. Né? No Brasil. A 300 quilômetros de Brasília. A 300 quilômetros, não tem acesso à internet. Entendeu? Mas eu acho que a parte de complementar seria isso. Assim, no meu ponto de vista, né? Desenvolvimento digital, acesso à internet, educação e acesso à informação. Informação boa, né? Mas aí é outra questão, né? Aí é outras questões, né? O que é informação boa, né? Mas é isso aí. Bom, obrigado, Jorge. Eu vou passar para a Roberta, que levantou a mão, e depois eu estou inscrito para falar. Acho que o nosso debate geral vai render ainda com essas questões. E o bom é isso, que a gente vai aprendendo e interagindo com aquilo que a gente estava pensando antes, as coisas vão mudando, né? Meio que um brainstorming, assim, essa etapa do nosso diálogo. Roberta, por favor. Então, né, falando dessa questão também, sou da mesma... penso da mesma forma, né, que o professor está falando, pela questão da educação. E aqui no texto eu encontrei uma parte aqui, né, que fala que para promover iniciativas culturais, educacionais e civis, uma parte significativa desses segmentos deve consistir em recursos de informação e comunicação não comerciais, livres de publicidade e comércio, e apoiados pelo governo. Então, é essa questão que o professor colocou, né? O professor George colocou, né? Que a educação, ela é para ser apoiada pelos governos, é para ser... essa questão da internet é para ser... ter essa parceria entre governo, entre universidade,
né, entre as redes particulares, as empresas particulares, né? Lá na minha cidade, né, Natal, em Nazaré da Mata, Pernambuco, a praça onde a gente ficava era livre a internet livre na praça. Então, assim, eu vejo que assim, como se fazer, né, isso, essa democratização, mas o que falta é realmente essa questão de querer também e se discutir isso, colocar pressão, né? Eu acho que um documento bem assim, né, forte, pode ajudar nisso também, nessa questão, porque eu acho que essa questão do letramento digital, ele é necessário, né, a educação digital, para que todos... como o professor falou, eu trabalhei na pandemia forçado, porque eu não sabia mexer com essas questões digitais, e nós, naquela época, fomos, né, obrigados, vamos dizer assim, a trabalhar, a desenvolver aquilo, e a gente aprendeu a mexer para dar as aulas de forma online. Então, essas questões, é preciso ver essa questão da democratização e do letramento digital, né, através da educação, dessas parcerias. Muito obrigado, Roberta. Eu queria levantar algumas questões assim em relação ao documento. Eu acho que a gente, né, convencionando que está faltando mais do que propriamente mudar. E assim, veja que eles já fizeram um modelo como se fosse o modelo final da declaração de todos os países BRICS, né? Então, assim, está bastante claro. Tem os méritos de ter sido feito pela sociedade russa, com os objetivos da sociedade russa. Isso é só um começo de conversa. Mas ele está bastante insuficiente para mim nessa questão, como eu tinha mencionado antes, né, falando de segurança cibernética e a questão da informação também. E aí é importante que se mencionou aqui as Big Techs, acho que a Carolina vai poder falar um pouquinho mais para a gente a respeito, porque assim, quando a gente fala no ambiente de informação e acesso à informação, a gente não pode desconsiderar que o nosso acesso à informação ele é mediado por grandes Big Techs que usam algoritmos a respeito, que filtram aquilo ao que nós temos acesso, e algoritmos aos quais o público não tem conhecimento de como funcionam. E eu costumo dizer, a minha experiência é muito clara nesse sentido, como pesquisador de Rússia, nesse contexto todo de conflito e tudo mais, tem informações que eu obtenho muitas vezes por mídia da Rússia, que eu busco no Brasil, e quando eu faço, quando eu dou um Google para encontrar a fonte, eu encontro o oposto daquilo que eu encontrei na mídia russa. E aí você tem uma explicação ocidental, que é a explicação de que tudo que vem da Rússia é fake news. E de que os russos fazem campanhas para desinformar, guerra da informação e desinformação, guerra híbrida, no conceito mais de segurança. Só que muitas vezes eu conheço as fontes, porque como pesquisador eu dialogo com as pessoas que estão lá do outro lado. E aquilo está confirmado. E aí começa a se criar uma rede de centros de pesquisa, de avaliação de políticas públicas, de construção de conhecimento, que é uma rede financiada por estados para promover determinadas versões que apagam a possibilidade de crítica e de dissidência. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Vocês sabem, eu estava comentando num outro grupo isso hoje. A ideia de pós-verdade e de negacionismo científico, ela começa a avançar nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, a partir da indústria do tabaco. Porque os governos do mundo todo começaram a se dar conta que tabagismo causa câncer. E câncer prejudica a qualidade de vida das pessoas e onera demais os gastos em saúde pública. E começaram as campanhas nos anos 60 e 70 na Europa e Estados Unidos, e no Brasil a partir dos anos 80 e 90, contra o tabagismo. E o lucro das empresas de cigarro desabou. E aí, prevendo isso, o que as empresas fizeram? Começaram a financiar a criação de institutos de pesquisa
que contestavam a correlação entre você ser fumante e você desenvolver câncer. E aí se aproveitavam de um princípio da ciência que é muito razoável para todos nós, né? Que é a ideia de que você nunca tem 100% de certeza sobre as coisas, você tem 98% de certeza, e diziam assim, como tem 2% de incerteza, na verdade isso não é verdade. E olha a contradição na maneira como eu expresso. Na verdade, não é verdade. E aí você começa a ter institutos de pesquisa para tratar de tabagismo, que pegam pesquisadores que não são muito bem sucedidos na academia, que são contratados mais como relações públicas das empresas do que propriamente pesquisadores, e vão criando essa ideia na sociedade de que não há essa correlação e de que isso é para prejudicar a indústria, para acabar com os empregos em determinadas regiões e assim por diante. Isso eu estou falando especificamente anos 50 e 60 nos Estados Unidos. É um caso bem estudado. A ideia da pós-verdade veio daí. Agora, hoje, quando a gente percebe, por exemplo, que os governos muitas vezes financiam centros de estudos sobre guerra, centros de estudos sobre segurança na internet, centros de estudos sobre isso ou aquilo, com uma agenda específica, e que começam a criar de um centro, se cria outro, quando você vê, você não sabe de onde surgiu uma informação, e aquela informação circula como se fosse uma informação incontestável. Porque a contestação da informação é filtrada por mecanismos de busca. Isso é uma coisa que eu vou dar um exemplo prático para vocês, que eu passei por isso, né? Eu, há pouco tempo atrás, saiu uma matéria na Veja e na Piauí, falando que aqui no Brasil existiam propagandistas do Putin, né? E que seria uma organização internacional lá do Reino Unido que trabalha com informação, Centro de Resiliência da Informação. Depois eu vim descobrir o que se trata disso. E eles fizeram um estudo, um relatório para ver quais são as pessoas, dos intelectuais, que divulgam as mentiras da Rússia na sociedade brasileira. Bom, eu sou um pesquisador que há 20 anos trabalha com Rússia, então eu falo coisas sobre a Rússia na sociedade brasileira. E aí diziam que esses pesquisadores, eles inclusive aceitavam, né, posições muito extremistas de alguns intelectuais russos, como Dugin, que é um geopolítico russo com posições muito radicais, né, a respeito de uma certa afirmação da russianidade no mundo, vamos dizer assim. E aí lá dizia que na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor, e onde eu havia organizado um debate com russos para falar sobre o conflito na Ucrânia, que eles vieram para o Brasil, a partir do financiamento de uma fundação de diplomacia pública na Rússia, a Fundação Gorchakov, que é tipo uma Fundação Alexandre de Gusmão aqui do Brasil, do nosso Itamaraty, né? Bem as pessoas para falar sobre os temas, disseram que o Dugin tinha vindo e participado desse evento. Isso nunca aconteceu. Inclusive, a Gorchakov não tem relação com o Dugin. E aí saiu essa matéria na Veja, citando esse Centro de Resiliência da Informação, que saiu depois na Piauí. Eu mandei e-mail para o João dizendo, olha, está equivocado, isso não aconteceu, né? Nunca recebi resposta. Aí depois eu fui ver que quem financiou a criação desse centro foi, obviamente, um edital do governo britânico para estimular a criação de centros de pesquisa e de atividade cívica contra o que eles chamam de guerras de informação da Rússia. Eu senti na pele o que é a construção dessas estruturas de divulgação de informação e mais a tentativa de cerceamento da capacidade de você falar algo que vá contra, digamos assim, a corrente, o mainstream e tudo mais. Então, assim, uma coisa que é fundamental quando se fala em informação é falar como os estados vão regular, a partir dos valores próprios, o poder que as big techs têm, envia os seus algoritmos e, utilizando da informação, que é um bem público, não privado, mas se defendendo a partir da ideia da valorização da propriedade intelectual e das garantias que são dadas, né, o desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, como é que vai ser feito esse tipo de regulação? O Otávio citou a ideia de fake news, né, do que aconteceu, e as brigas judiciais que a gente tem no Brasil são brigas que acontecem em qualquer lugar do mundo, mas mesmo assim não está conseguindo se avançar nesse sentido. E aí vem uma coisa interessante, quando você vai descobrir, o Glauber está entrando, quando você vai discutir, por exemplo, né, um marco regulatório para a internet no Brasil, você tem uma discussão muito interessante, mas é uma discussão muitas vezes pautada pelo interesse das big techs, que inclusive financiam ONGs
para avançar os seus próprios ideais e os seus próprios interesses econômicos. Aí você tem instituições que são instituições com pesquisadores, com cientistas de dados, que estão envolvidos numa agenda que está vindo dessas big techs. E aí o debate fica quase que um monólogo, não é um debate. Qualquer tipo de posição que você faça contra é porque você está indo contra os princípios universais de privacidade da informação, de direitos humanos e disso e daquilo. Então, isso eu acho muito delicado. É muito delicado, porque você tem, num lado, isso, que é uma espécie de um monopólio da verdade por parte de companhias privadas que têm como interesse o lucro. Você não tem um contraponto e um dissenso na sociedade saudável, porque elas estão financiando toda a reflexão e todo o pensamento a respeito do que está acontecendo no mundo. Então, temos esse problema. E, de outro lado, é óbvio que você não pode ter tudo controlado pelo Estado, e o Estado não pode agredir, muitas vezes, a liberdade do indivíduo de ter acesso à informação que ele quer. Essa tensão, para mim, é uma tensão que ela não é muito explorada aqui no Brasil, porque tem uma espécie de consenso forjado, mas ela aparece quando vai discutir a definição, por exemplo, de cybercrimes numa convenção internacional. Foi uma tentativa que se fez no ano de 22, de começar a discutir uma convenção internacional para definir cybercrimes cibernéticos, e que, por conta do conflito na Ucrânia, aquilo ficou congelado. E aí, quais são as posturas que você via lá? As posturas dos países ocidentais tentando restringir ao máximo a definição do que é crime. E as posturas dos países não ocidentais tentando garantir para o Estado mecanismos para tentar controlar esse uso da informação a partir de grandes empresas. E aí teve um impasse. Então, será que não é interessante que os BRICS conversem sobre uma posição comum para avançar uma convenção nesse sentido? Então, esse é um ponto que eu tenho, né, em relação a, já pegando a informação, Big Techs e cibersegurança, já entrando nessa seara aí, que eu tenho certeza que o Otávio vai ter muito mais propriedade para falar do que eu sobre isso, né, na intervenção dele posterior. Obrigado. Quem quiser falar, gente, por favor, desculpa, me empolguei demais aqui. Não era para eu estar tão empolgado, assim, tão cheio de energia, era para eu estar cansado. Mas é que esse debate me interessa. Thalita, por favor. Eu acho que esse debate realmente ele é muito extenso, mas também é muito importante ser trazido porque um dos motivos, por exemplo, que o 2000 foi criado foi justamente porque a gente via como as notícias internacionais saíam e via que a abordagem dessas notícias não tinha o conhecimento teórico, não tinha o apontamento das questões principais. Então, a gente criou esse projeto para que outras visões mais plurais, visões mais diversificadas, visões com embasamento que não fosse só ocidental, por exemplo, né? Não só americano ou europeu, tivessem um lugar para brilhar, para chamar atenção, porque elas também fossem ouvidas. E aí, entender isso no âmbito do BRICS, que é um grupo aí composto por países de terceiro mundo, países africanos, países asiáticos, América Latina também, é entender que, por estarmos nessa posição de terceiro mundo, essa guerra de mídia vai estar sempre muito focada contra o nosso lado, justamente por causa dessa posição no terceiro mundo, considerando as influências do sistema internacional. E aí é interessante realmente essa abordagem da cooperação intra-BRICS, porque com um bloco de países diversos trabalhando sobre isso, países que podem se expandir em número, a gente consegue ter uma base boa para compartilhamento de informações verídicas, informações que sejam coletadas e tratadas de forma justa, de forma democrática, de forma equitativa. E eu acho que isso é essencial de ser também incorporado no texto, que eu não vi falarem muito sobre a questão democrática e a questão da igualdade, a questão da segurança, aspectos que são já tradicionais na diplomacia brasileira, e não foram tão tratados. Eu acho que é importante também ser adicionado ao documento. Muito obrigado, Thalita.
Glauber, seja bem-vindo. Otávio, você quer interagir com o que eu falei? Acho que você tem coisas boas a dizer sobre isso. Olha, eu vou até entrar no comentário que a Thalita fez, apesar de que essa aqui não é a minha seara, mas eu acho que é muito curioso em um documento em que a gente está fazendo enquanto sociedade civil, Fórum Civil dos BRICS, né? E, por um lado, eu entendo toda a argumentação, obviamente eu assino embaixo de tudo que foi dito em relação a Big Tech ser parte de soberania digital, só que é quase como se tivesse uma visão, digamos, soberanista que tira o cidadão ou que tira a sociedade civil do documento. Eu acho que tem uma tensão aqui, como você mencionou, entre esses dois eixos, né, e que tem que estar presente de alguma forma, porque, vamos lá, uma parte é essa de cooperação digital, que a gente estava falando aqui, que o professor Jorge estava colocando, né, entre a gente ter a capacidade de usar a internet, depois de quem vai ter o direito de usar a internet e como que vai ser essa regulação. Essa é uma discussão. Segurança é outra discussão. Então, eu vejo que tem dois eixos, porque é isso que foi unificado aqui nesse documento, né? Que é segurança cibernética e desenvolvimento digital. É sempre pensar de forma separada, embora tenha uma junção entre os dois temas, mas sempre pensar em como que esses dois eixos estão incorporados aqui dentro. E na parte de segurança cibernética, aí que vem, para mim, essa tensão que você mencionou entre a soberania dos países, em cada país tem a sua capacidade de fazer a sua própria legislação digital, né? Na literatura que se chama do modelo multi-stakeholder, que basicamente você tem uma série de atores que vão poder falar em torno da governança da internet, do que como é hoje feito, até mesmo aqui no Brasil, em que se a gente tenta processar o Facebook, ou qualquer empresa que seja das Big Techs do Vale do Silício, né? A ideologia californiana, como o pessoal chama, eles têm lá a seção 230, que daí blinda qualquer empresa, qualquer Big Tech, e nada pode ser feito. A discussão, no fim das contas, por conta de soberania, é precisamente essa, né? É daí que nasce essa discussão de soberania digital, é o fato de que essas Big Techs norte-americanas, elas têm uma blindagem jurídica, a qual entra em uma série de países que não tem quase que digamos, uma terra sem lei em relação a essa parte digital, na medida em que a gente não consegue penalizar essas empresas, a gente não consegue ter uma devida jurisdição, porque eles têm atores internos em cada país que vão falar em seu nome, né, que vão fazer advocacy em seu nome e que vão conseguir explorar esse espaço, né? Mas, por outro lado, já que isso aqui é o Fórum Civil, tem de ter algo também em relação, como você mencionou, às liberdades e aos direitos civis em relação ao uso e acesso da internet, enquanto um quadro comum para os países BRICS, e também como um marcador diferencial entre o que se coloca como o modelo americano, embora a gente saiba que o termo americano é incorreto, mas o modelo americano de internet, né, versus esse modelo, digamos, a gente pode colocar como BRICS, mas modelo multilateral, digamos assim, que não tem a centralidade de um só país, porque senão é que essa discussão que está hoje no governo, né? Quando a gente fala que a gente quer ter um modelo de governança que não seja americano, então necessariamente dizem que é o modelo chinês, né? Essa é a discussão. E no meio do caminho, o que existe, a zona cinzenta fica de lado, né? Ou então bota como se no modelo europeu, e o resto dos países não existe. Então, ou é modelo chinês, ou europeu, ou americano. Então, isso tem que estar de algum modo aqui no documento. Tentando ser um pouco mais propositivo em relação a como estão as coisas no documento, eu vi que muitos comentários aqui já foram feitos, a Thaís está anotando, né? Mas então, tem essa parte de cooperação, que eu acho que nisso já contempla o que o professor Jorge colocou em relação a acesso. Agora, as outras duas vertentes que eu acho que tem que ser atacadas, e a Carol vai conseguir falar melhor em relação a isso, é sobre essa tensão fundamental que existe entre sociedade civil, soberania e a relação público-privado, né? Porque quando a gente fala de BRICS, a gente fala como se fosse uma coisa monolítica. Só que se a gente pegar cada país BRICS e cada legislação de internet em cada um desses países, é completamente diferente. O caso da Etiópia que eu mencionei aqui anteriormente é justamente porque a Etiópia, até 2021, ela tinha o monopólio das TICs, do setor de telecomunicações, né? E a China foi responsável no país por fazer basicamente toda a infraestrutura digital do país. Enquanto que aqui no Brasil a gente teve, né, eu lembro disso quando era pequena, a privatização da telefonia, enfim. Então, são modelos completamente diferentes. E quando a gente coloca tudo isso sobre a égide de soberania, a gente consegue resolver boa parte do problema, até porque é muito difícil juntar uma série de países com uma série de legislações de internet completamente díspares, né? Só que, por outro lado,
falar em soberania mascara o papel que tem a sociedade civil. Então, acho que essa tensão ela tem que ser, de algum modo, mencionada ou atacada, focalizada aqui também no documento, pensando que a gente tem que ter uma contribuição nossa enquanto Brasil, né, nesse documento. Mas vou parar por aqui. Thalita? Eu estou Obrigada. escrevendo aqui. Eu achei muito, muito interessante esse ponto que o Otávio apontou, porque foi tipo assim, eu peguei o documento russo, né? Eu li ele todinho, eu coloquei as alterações, eu coloquei minhas conclusões, e realmente uma coisa que eu também tinha percebido foi que a questão público-privada, a questão da sociedade civil, ela tá um pouco... Eu acho que precisa ter um desenvolvimento nisso. Tanto é que tem parágrafos que tipo assim, eu reescrevi, e que eu vou propor, né, posteriormente, porque eu via que ficava muito o peso da soberania estatal e a limitação e a restrição de liberdades individuais, de iniciativas privadas, e a visão brasileira, pelo menos, é constitucional, a livre iniciativa no Brasil. Então, e também a liberdade de você falar, de você agir e tal, de determinadas formas. E como foi também dito, vários países com suas legislações, elas são muito diferentes, divergem muito umas entre as outras. Então, eu acho que trabalhar como que o Estado poderia agir, tudo bem, mas como é que ele poderia incentivar a participação de sociedades civis e a participação de grupos privados na questão do desenvolvimento digital, na questão da informação, até da segurança cibernética, seria interessante, para que seja não de uma maneira em que a soberania se sobrepõe restringindo esses atores, não apenas isso, é claro que vão ter restrições, mas que também trabalhe por meio de cooperações entre esses atores. O Dois Níveis, que é a organização que eu represento, a gente é uma organização que não tem parceria governamental, mas a gente já teve interações com representantes governamentais, a gente já teve entrevistas com cônsules, com embaixadores, e, tipo assim, é uma coisa que vai andando lado a lado. E eu acho que a gente pode trabalhar isso no documento. Obrigado, Thalita. Não, quando eu fiz o meu ponto, eu me empolguei tanto que eu acabei não chegando onde eu queria chegar. E o Otávio lembrou de uma coisa fundamental, né? E aí, essa tensão que ele menciona, o que me parece é o seguinte, que é necessário que haja mecanismos intra-BRICS com espaço de participação da sociedade civil, os estados e as empresas, para que haja uma arena de discussão e de estabelecimento de princípios e práticas que possam, de certo modo, resguardar os interesses dos cidadãos contra o poder descomunal das Big Techs. E aí, nesse sentido, me parece que Estado e sociedade civil são muito mais parceiros do que propriamente antagonistas, na maneira como se trabalhar isso. Agora, é óbvio que há sempre o risco, né? E aí nós temos que pautar, eu acho que a avaliação aqui tem muita contribuição boa nesse debate na sociedade brasileira a respeito de como essa ideia da segurança dos dados, da privacidade, entram nas garantias dos direitos fundamentais, que no caso do Brasil a Constituição garante para os brasileiros. Agora, o que eu não acho que é proveitoso para ninguém nessa história, e eu não estou falando da posição estatal, estou falando da posição de cidadão, né, e de pessoas que querem, de certo modo, ter uma certa proteção contra essa ingerência toda de entidades com fins lucrativos em questões que são vitais na economia integrada que a gente tem hoje em dia, né, globalizada e digitalizada. A ideia seria, então, de haver algum tipo de sinergia para se estabelecerem princípios. Porque o que eu não aceito é que se usem os direitos fundamentais como desculpa para garantir interesses econômicos e privados e que haja uma guerra de sanção. Sanção não, estou confundindo os camaradas aqui. Davi contra Golias. Nesse sentido de a gente ter essa desigualdade dos entes sociais. E aí a questão é essa. Como é que o Estado pode ser um facilitador dessa maior proeminência da sociedade civil no debate? E a minha questão é o seguinte, e os Estados BRICS especificamente, porque a sociedade civil, muitas vezes, ela está sendo organizada a partir dos interesses de grandes empresas.
E eu acho que essa reflexão tem que ser feita, né? Não é criminalizar movimento social ou ONGs que têm financiamento da Meta, por exemplo, ou sei lá, de outras instituições que financiam a criação de estudos e pagam pessoas para pesquisar, para fazer propaganda e para fazer lobby no Congresso. Não é criminalizar isso. No Brasil existe isso é aceito, é da regra do jogo. Agora é ter mecanismos de empoderamento de uma visão diferente, que garanta mais os direitos da coletividade em detrimento de uma ideia de direitos que teoricamente são individuais, mas garantem a propriedade privada, com empresas que são completamente fora de proporção em relação àquilo que é um cidadão. E esse, para mim, é o ponto. Eu acho que o Estado pode ser um facilitador desse diálogo, principalmente se a gente respeita a diversidade dos países BRICS e se discute isso num fórum de sociedade civil de países BRICS, com a participação do Estado e com a participação das empresas que queiram participar. E, claro, em casos diferentes, né? Não dá para comparar, por exemplo, o que eu estava falando da Etiópia com o que acontece no Brasil, mas, assim, dá para trocar experiências sobre isso. Não sei se eu fui claro em relação a isso, assim, eu queria ter trazido esse ponto antes, viu, Otávio, mas aí eu não consegui avançar, assim, que eu acho que eu falei da minha história pessoal, da minha questão pessoal aí de ser esmagado pelos algoritmos, né, e não conseguir dar uma resposta. Mas é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. De repente, pensar nisso como esse mecanismo de empoderamento da sociedade civil para tratar de questões de segurança da informação, de cibersegurança, de privacidade frente ao poder das Big Techs. Pode. Não, eu queria concordar muito com o Fabiano, que eu acho que nesse sentido, realmente, sociedade civil e Estado são parceiros, né, nesse enfrentamento. Acho que talvez uma das maiores ciladas ideológicas da discussão da segurança, da privacidade, seja a redução desse debate ao indivíduo, né, que é tipo a proteção dos dados pessoais, proteção da sua privacidade. E aí isso no final a gente sempre está em desvantagem, né? E o grande valor desses dados talvez está na soma, né? Na somatória, na coletividade dos dados. Eu até mencionei isso num outro GT, de talvez de começar a explorar o entendimento dos dados como um bem comum também, né? Porque não é possível que a Uber saiba mais do trânsito e do tráfego de uma cidade do que a prefeitura, por exemplo, né? Da própria cidade, ou que grandes empresas estrangeiras tenham mais informações sobre dos cidadãos de um país, né, do que o próprio país. Então, talvez o entendimento assim de que, enfim, bom, essas empresas precisam prestar contas também, né, precisam ter algum tipo de, sei lá, permissão, né, para operar e lidar com esses dados por parte dos países, seja uma ideia para a gente ir avançando, né? E aí a gente entra dentro do BRICS, da desigualdade. Acho que a maioria dos países opera dentro de uma dependência tecnológica, né? A gente depende tanto de infraestrutura quanto dos canais de comunicação, numa dependência. Então, a cooperação pode ir no sentido também de parcerias, de construção de projetos, enfim, que vão no sentido de redução dessa dependência. Então, né, de criar estruturas, criar plataformas, né, como eles colocam ali na proposta do documento, de troca de conhecimento, de bibliotecas, enfim, de modelos que vão no sentido de reduzir a dependência dessas big techs, que no final elas se dizem, né, como privadas, operam aparentemente como empresas privadas, com seus próprios interesses, mas tem um vínculo
estatal muito forte com os Estados Unidos, né? Então, acho que um pouco, e toda vez que a gente vai regular, parece que é autoritarismo, né? Querer cercear o mercado, enfim, mas talvez uma cooperação nesse sentido de redução da dependência dentro, né, entre países do BRICS. Muito obrigado, Carolina. O Otávio está inscrito e depois a Thaís fez um comentário sobre a inexistência de uma menção direta a dados, né? no documento, que me parece ser pelo menos pelo que a gente tem falado aqui nas últimas 15, 20 minutos, me parece ser uma coisa importante, né? Mas eu passo para o Otávio. Eu vou ser rápido, na verdade, até por conta do horário, não sei até quanto que a gente vai estender, né? A Thaís anotou, e também eu cheguei a colocar, né, inúmeras questões que não estão mencionadas explicitamente no documento e que, é claro, é uma dissonância entre o que estava no documento original e esse agora, com base no título, como você falou, né? Eu acho que vai mudar estruturalmente o que está aqui, porque são discussões completamente diferentes, o léxico é outro, enfim, é outra questão, né? Mas para tentar encapsular o que a Carolina colocou aqui, eu acho que um tema que vale a pena a gente colocar explicitamente no documento e que está em outras discussões sobre fóruns de internet, ou mesmo no fórum em um dos subfóruns da nova Rota da Seda da China, né? Um termo que o Xi Jinping utiliza muito é desigualdade digital, né? Em inglês é digital divide, é o termo que se utiliza para poder mencionar essas disparidades que existem, como o professor tinha colocado aqui anteriormente, em relação ao acesso, né? Que a gente tem países que metade da população tem acesso à internet de alta qualidade e a outra metade não tem nenhum tipo de acesso, né? E casos como os Estados Unidos, a Europa e outros países que têm os mais altos níveis de acesso à internet. Então, acho que esse tema também, esse termo, desculpa, ele encapsula muito da nossa discussão entre dois eixos, né? Um que seria esse de desigualdade digital, e o outro que a Carolina mencionou, que agora não me recordo, mas também era para conseguir mencionar sobre essa disparidade. Era só isso, até por conta do tempo. Muito obrigado, Otávio. Eu vou perguntar se a Thaís quer falar alguma coisa a respeito de dados, e aí a gente pode... isso, dependência, né? Foi o termo que a Carolina mencionou, que eu estava tendo, dependência tecnológica, né, que se tem. E aí, depois que a Thaís falar, se ela quiser falar, eu já vou pegar a palavra para a gente ir encerrando, que a gente está chegando, né? Chegamos às 5 horas. Eu estou percebendo, né, que está todo mundo satisfeito com a discussão, mas ao mesmo tempo cansado, que é normal passar 2 horas debatendo um tema com tanto foco assim. E aí eu sugeriria que a gente, depois da fala da Thaís, que eu já retomasse a palavra para encerrar o encontro. Ou, de repente, se alguém quer complementar algo na fala da Thaís, se inscreva, que a gente encerra as inscrições depois da fala dela, pode ser? Não, seria exatamente o que eu coloquei ali, para que a gente possa também olhar para isso, como que a gente está discutindo tecnologia, informação e os dados não são mencionados, que é justamente o core, né, o que está central nessa discussão. Assim, ultimamente eu tenho estudado muito sobre isso, escutado até podcasts que relacionam muito os dados a uma nova moeda, a uma commodity, porque eles detêm realmente a informação de todo mundo e eles são vendidos. E a gente assina esse consentimento e a gente nem sabe para onde os nossos dados vão, assim. Então, se a gente está pensando, sobretudo em países dos BRICS, que quando a gente para olhar no cenário internacional, são países que enfrentam mais desigualdade, para qual finalidade vão utilizar os nossos dados e de qual forma? Então, acho que seria interessante a gente olhar para isso também, mas de uma maneira mais específica a gente traz depois no documento. Também não vou me alongar muito, o pessoal já está cansado. Então, de repente, se anota a própria sugestão, Thaís, de nós incorporarmos uma sessão sobre dados, né, e tratar de modo agregado e não de modo individual. Acho que aquilo que a Carolina estava falando, né, eu acho que isso pode ser interessante. A gente vê qual é o melhor lugar para colocar isso. O Glauber se inscreveu e agora, depois da fala da Thaís, estão encerradas as inscrições. O Glauber com a palavra e depois eu retomo para a gente finalizar. Bom, boa tarde. Primeiro, desculpem pelo atraso, eu estava sem energia elétrica aqui, só consegui entrar agora. Meu nome é Glauber, eu sou do setor de russo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando todo o Fórum Civil BRICS. Essa área é muito complexa, não é a minha área de expertise, mas eu achei que
eu acho importante fazer um pequeno comentário que eu já vi até que já foi tocado no assunto, assim. A questão do acesso, né, o acesso à internet, que ela é fundamental, assim, a gente não pode falar desse assunto sem falar disso. Hoje pela manhã nós tivemos o GT de saúde, e aí eu me lembrei da questão da telemedicina, né, que tá aí, né, já chegou. Então não tem, por exemplo, como falar de telemedicina sem falar de acesso à internet. E também até uma questão de segurança no sentido, por exemplo, das informações, né, informações falsas, é um assunto que está sendo discutido. Isso passa também por uma questão de letramento digital das pessoas, e para fazer esse letramento as pessoas têm que ter o acesso à internet. E aí eu me lembrei que o Brasil teve um programa de muito sucesso, que foi o Luz para Todos. Então talvez esteja na hora de pensar um pouco dentro do BRICS, assim, na internet para todos. Obrigado. Muito obrigado, Glauber. E com a fala do Glauber, gente, nós encerramos esse nosso primeiro encontro. Eu não sei se eu sou muito entusiasmado com essa ideia de BRICS, mas eu acho que quando a gente coloca pessoas de diferentes lugares do país para conversar, pessoas que têm diferentes vivências, com diferentes experiências, a gente sempre consegue aprender coisas novas e refazer as nossas avaliações e imaginar um caminho comum, né? Isso que é o mais impressionante, né? Em todos os encontros nós estamos tendo essa característica de um debate muito bem focado, muito bem embasado, e a ideia de trazer diferentes atores para conversar é exatamente essa, que a gente tenha um aprofundamento dos temas. E agora a gente segue na nossa conversa no grupo de WhatsApp, ele vai ser criado ainda hoje, eu acho, né, Thaís? A gente consegue fazer isso, criar o grupo do WhatsApp, mandar para todo mundo. Esse momento nosso vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para o público, para que todas as pessoas assistam. Eu vou mandar para vocês no grupo, se vocês quiserem mandar para colegas, para ativistas de outras organizações, para verem em que pé anda o debate, o que a gente pode contribuir para o próximo encontro. Fiquem à vontade. As inscrições elas vão ser aceitas até o final dos nossos debates, até o último minuto da nossa discussão, na próxima sexta, daqui a 2 semanas. Depois nós vamos ter o fechamento do texto, passar esse texto para inglês com a equipe que está trabalhando no NEBRICS para isso, e aí disponibilizar para a gente conversar sobre isso, né? E tirando dúvidas, inclusive, na hora de fazer as traduções. Eu vou precisar contar com a ajuda de vocês, né, no grupo de WhatsApp para a gente fazer isso de uma forma que corresponda à visão de todos, né, e todas sobre o que nós estamos conversando aqui. Então, eu quero agradecer de novo. A Thaís, você quer falar alguma coisinha? Eu posso mandar o link do grupo no chat para que daí já possam entrar, se for mais fácil. Perdão, mandar o link? O link do grupo de WhatsApp eu já mando aqui no chat para que daí... Não bota porque aí fica público a gravação, e aí pode entrar muita gente, assim vai ficar muito difícil da gente se encontrar lá. Eu prefiro fazer assim e aí pedir autorização para as pessoas, né? Se as pessoas quiserem entrar, nós vamos esse final de semana mandar um e-mail para todos os participantes. Nós começamos a semana, no dia 29 de maio foi o evento de abertura, a gente tinha 80 e poucas pessoas inscritas. Hoje nós estamos com mais de 130. Então, assim, é um processo que ele está aumentando, né, em termos de inscrições nos grupos de trabalho, e isso é uma coisa bem interessante. Por isso que agora a gente vai mandar novamente um e-mail para todos os inscritos, dizendo da sala, dizendo do processo e perguntando se a pessoa quer ser adicionada no grupo. Aí, assim, quem está participando das reuniões, a gente está adicionando. Quem não está participando, a gente vai mandar o e-mail perguntando se tem interesse em participar, e aí a gente adiciona. Eu estou fazendo isso de acordo lá com a lei de proteção aos dados. Assim. Brincadeira que tem a ver com o nosso grupo aqui. Então, gente, eu agradeço, tá, pela participação de vocês, foi um prazer mesmo. Espero que a gente tenha uma boa produção de diálogo e de trocas no nosso grupo de WhatsApp, tá? E nós vamos pegar essa gravação e o documento que tem os comentários da Thaís. Eu vou digitalizar aquele documento, nós vamos disponibilizar no site também, para que quem não participou da reunião tenha acesso ao documento e veja todos os comentários que foram feitos. Tá? Eu acho que essa é uma parte muito importante desse trabalho, de tornar tudo que a gente está fazendo aqui público, para que as pessoas que não estejam participando por N motivos tenham acesso à informação e saibam que isso está tudo divulgado para a sociedade, para que haja uma discussão realmente proveitosa. Tá? Muito obrigado para vocês, um bom final de semana, um bom descanso. Na sexta-feira
pessoal que está no clima de calor, né, está merecendo tomar um chopinho, o pessoal que está no clima de frio, de repente um vinho, e quem não bebe, tomar um chazinho, um negócio assim, só para passar descontraído no final de semana, tá, gente? Um abração a todos, boa noite.